Hoje nós vamos iniciar a série, depois de um tempo intenso de Lucas, vamos iniciar a série de despertamento espiritual. Uma série baseada nos relatos bíblicos de despertamento. Nós vamos ter 6 ministrações, essa será a primeira. Nós vamos ter 6 ministrações onde nós vamos falar de despertamento em várias áreas. Despertamento hoje para ler e aprender, despertamento para oração, despertamento para reconstruir, despertamento para peleja. Então nós vamos compreender o que o Senhor tem para falar para nós. E hoje é um dia muito oportuno para eu perguntar para você: aonde está a sua Bíblia? Você trouxe a sua Bíblia? Aí, ó. E quem não trouxe hoje, não fique constrangido, só deixa Deus falar o seu coração. Amém? Você vai sair daqui decidido a comprar uma Bíblia física. Alguém pode dizer amém aí? Amém. Glória a Deus. Tenho a maioria. Você vai abrir comigo em 2 Crônicas, capítulo de número 34. 2 Crônicas, capítulo de número 34. Nós vamos ler a partir do versículo de número 8, 9, e vamos ler o versículo de número 14. Nós vamos ter a citação de vários textos, mas você pode, se assim preferir, ficar com a sua Bíblia aberta nesta passagem, aonde nós vamos voltar para a exposição bíblica. Segunda Crônicas, capítulo de número 34, versículo de número 8. Todos acharam? Amém? Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Está difícil achar aí, irmãos? Não leu Crônicas, né? Ah, entendi. Mas vai ler, vai ler. 34:8 diz assim, ó: e no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e Masaías, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. Versículo 9: e foram a Uquias, sumo sacerdote, deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas guardavam a entrada, tinham recebido na mão de Manassés e de Efraim, e todo o restante de Israel, como também de todo o Judá e Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. Versículo de número 14: e tiraram eles o dinheiro, o que se tinha trazido à casa do Senhor, e Uquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor. Você pode dizer comigo: achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. Vamos orar. Senhor, te louvamos por tua palavra. Em reverência, em santo temor, nós pedimos que o Senhor fale conosco, ministre o nosso coração, gere vida, orienta teu povo, abra o coração da tua igreja, Senhor Jesus, passeia entre nós e revela a sua vontade. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém? Amém. O filme do livro de Eli, produzido em 2010, mostra um homem cego para o mundo. A gente só descobre que ele era cego no final do filme. Tem alguém aqui que não assistiu o livro de Eli? Não assistiu? Não assistiu? Não assistiu, Thales? Vale a pena você assistir. O livro de Eli, produzido em 2010, conta o relato de um nada mais, nada menos que Denzel Washington, talvez um dos, se não for o melhor ator de Hollywood, na minha opinião, um dos melhores atores de Hollywood. Conta a história de um homem após toda a situação apocalipse que aconteceu, e nós vamos descobrir que ele é cego no final do filme, mas ele era um homem cego que podia enxergar a vida melhor do que ninguém. E por que Eli ali, ou o livro de Eli, podia enxergar a vida melhor do que ninguém? Porque ele carregava um livro em libras que tinha o poder de transformação.
Nós sabemos depois que esse livro é as Escrituras Sagradas. Mas aquilo que mais nos chama a atenção do livro é esse paralelo. Um homem cego para o mundo tinha a sua visão de forma extraordinária aberta para todas as coisas da vida por causa do livro. E nessa manhã, o despertamento que nós queremos ministrar ao seu coração é despertamento para ler e aprender as Escrituras. Deus usou as Sagradas Escrituras, ou melhor, Deus nos deu um único símbolo visível da nossa fé. O único símbolo visível da nossa fé é a Bíblia. Para as outras religiões, você vai ver imagens, você vai ver correntes, você vai ver guias, você vai ver milhares de coisas que são símbolos da fé. Mas o único símbolo que Deus nos deu da fé é a Bíblia. A pergunta é: por que nós trocamos por um tablet? Por que trocamos por um celular o único símbolo que Deus nos deu para a nossa fé? Nós acabamos de ler 2 Crônicas, capítulo de número 34. Do capítulo 34 ao final do capítulo 35, vai narrar como também em 2 Reis 22, o relato de um dos maiores reis de Israel, chamado rei Josias. O rei Josias foi filho de Amon, um rei ímpio, que reinou por 2 anos, neto de Manassés, o pior rei de Israel, que reinou por 55 anos. Por que pior rei de Israel? Para você ter uma ideia, esse pior rei de Israel, ele cometeu o que pessoas... E Josias levanta no seu tempo e começa a reinar, sabe com quantos anos? 8 anos. Obviamente com um tutor. Mas quando ele atinge a idade de 16 anos, ele começa a buscar o Senhor. 2 Crônicas 34, 3 vai dizer que no seu 8º ano, quando ele já tinha 16 anos, ele começou a buscar o Deus de Davi. Ele começou a olhar para a vida de Davi e começou a buscar o Senhor como Davi, seu pai. No ano do 10º, que veio a ser quando ele completa 20 anos, ele começou a purificar a Judá, porque ele era um reino do sul, o reino do norte, Israel, ele reinava no reino do sul, a nação havia se dividido entre 2 reinos. Eu estou fazendo todo esse pano de fundo para você entender todo o cenário desse texto que lemos. E quando ele alcançou 20 anos, ele começou a purificar. O que é purificar? Ele começou a ir nas casas, ele começou a ir nos estabelecimentos comerciais da parte de Judá, chegou um pouco em Israel também, e começou a derrubar todas as imagens, começou a desfazer todo tipo de adoração a outro Deus, e ele começou a dizer: temos um único Deus, temos um único Deus. Então ele começou a gerar todo esse movimento. Quando ele atinge a idade de 26 anos, ele chama o seu escrivão Safã para poder ir até Uquias, o sumo sacerdote daquela época, e dizer o seguinte: vamos agora reparar a casa do Senhor, vamos agora ir para o templo do Senhor que o meu tataravô ou tataravô fez, que era Salomão. E nós vamos agora reparar a casa do Senhor, ver o que está perdido na casa do Senhor. E o que ele fez? Ele dá essa missão para o seu escrivão Safã. Safã vai até Uquias, o sumo sacerdote começa: olha, abrem as portas da casa do Senhor. Eles encontram os dinheiros que haviam sido depositados pelos levitas na época dos reis anteriores. E eles começam a recolher todo aquele dinheiro e começam a chamar homens para trabalhar, para reparar a obra do Senhor. Eles chegam para esses homens: olha, aqui está o seu valor pedreiro, aqui está o seu valor pintor, aqui está o seu valor arquiteto. E eles começam a reparar toda a casa do Senhor, levantar e preparar para o culto ao Senhor que estava perdido. Só que nesse interim todo, no versículo de número 14 que nós lemos, pensa comigo, os dinheiros todos ali,
na casa do tesouro. De repente, ao retirar os dinheiros, eles encontram a lei do Senhor. E Uquias olha e diz: eu achei o livro que foi escrito por Moisés. E ele chega a Safã e diz: olha, Safã, diga para o rei que achamos o livro. Quando Safã leva o livro ao rei, ele lê o livro da lei do Senhor para o rei Josias. Quando Josias ouve o que estava escrito no livro, ele rasga suas vestes, como um sinal de quebrantamento, rasga suas vestes e diz: vamos fazer tudo o que está escrito no livro agora. E ele começa um avivamento no seu tempo. Ele começa a ler o livro do Senhor, está no versículo 30 do capítulo de número 34. Ele pega e manda todo mundo ficar de pé e ouvir. Mulheres, crianças, grávidas, idosos, todo mundo fica de pé. Eu vou ler a lei do Senhor. O que começou a ficar enfadonho, ele lendo Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, começou a tomar o coração do povo. E o povo começou a ficar maravilhado, cheio da lei do Senhor. Josias provocou, pela uma obra do Espírito Santo, o maior avivamento da sua história, pelo simples fato de ter achado o livro do Senhor. Eu quero dizer nessa manhã, irmãos, o espírito do homem, Provérbios 20, 27, diz que é a lâmpada do Senhor. Deus preparou dentro de nós um espaço onde Ele ilumina com a sua lâmpada, que é a sua palavra, e nós sabemos como andar. Porém, este espírito do homem que está no seu interior, se não foi iluminado pela lei do Senhor, pela lâmpada de Deus, vai ser iluminado por outra coisa. Então, quando nós estamos diante das nossas ocupações, a necessidade de iluminação e direção, se não vem do livro do Senhor, vai vir por outras coisas, porque o nosso espírito necessita da iluminação de Deus. E aí nós vamos buscar em outras fontes quando nós não temos a iluminação do Senhor. Por essa razão, pessoas hoje dentro da igreja estão usando outros meios de dar resposta à vida, estão usando outros ensinos desviados, estão ouvindo ditados, estão ouvindo provérbios do mundo, estão ouvindo conjecturas, falas de pessoas desse mundo para poder dar orientação para a sua vida. Por isso que a palavra de Deus nos alerta em 1 Timóteo 4:1, vai dizer: mas o Espírito expressamente diz, o Espírito de Deus expressamente diz, que nos últimos tempos apostatarão, ou seja, desviarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Esses espíritos enganadores estão em influencers, esses espíritos enganadores estão em falsos pastores, esses espíritos enganadores estão em coaches, esses espíritos enganadores estão em figuras principalmente religiosas. A ponto que essa manhã eu não costumo olhar Facebook, mas essa manhã chegou uma notificação no Facebook. Eu nem me lembro se sigo alguém em comum, e eu cliquei para ver, de curioso, né? A gente é curioso em notificação que chega. Curioso, e eu vi uma igreja que eles estavam coletivamente se tatuando a missão. Aí o carinha da mídia chega lá e entrevista a pessoa: o que você acha de estar se tatuando coletivamente a missão? E eles estavam lá com Mateus 24:14 tatuando, todos aqui no pulso. E outros: é o máximo. E outros: é o maravilhoso. É maravilhoso. Irmãos, eu nunca imaginei na minha vida que eu poderia ver um tatuador dentro de uma igreja tatuando pessoas de uma denominação, de uma comunidade, para dizer que estão tatuando o símbolo da missão. Irmãos, eu não quero entrar aqui em questão de tatuagem, não é isso que eu quero tratar, não.
não é sobre isso que eu quero dizer o nível de apostasia. Daqui a pouco nós vamos ver igrejas que vão colocar mesas nos seus templos e vão começar a servir bebidas alcoólicas para as pessoas beberem livremente. Esse tempo não vai demorar. Escuta o que eu estou dizendo. Então, o texto diz que eles darão ouvidos a espíritos enganadores. Se você for falar com essas pessoas, elas vão dizer: o que tem a ver? O que tem a ver? Qual é o espírito que está te levando a isso? Então, o templo do Senhor tem se tornado um clube. E é isso que nós precisamos despertar para ler e aprender a palavra de Deus, e ver que isso é contrário às Escrituras. Apostatarão da fé, porque a palavra vai dizer em outro versículo que vai dar comichão no ouvido. Eles não vão conseguir ouvir a palavra de Deus. E aí João vai dizer que eram dos nossos, estavam no nosso meio, aliás, mas não eram dos nossos, por isso que deixaram. O desvio da fé pode acontecer dentro da reunião do culto. Por quê? Se perdermos o livro. Se nós ficarmos um mês sem trazermos as nossas Bíblias, acredite no que eu estou falando, se nós ficarmos um mês sem lermos o texto bíblico para pregar, no próximo mês nós vamos fazer coisas piores que os incrédulos estão fazendo. Acredite no que eu estou te dizendo. Então, o livro do Senhor, precisamente, é a segurança do povo de Deus de andar na vontade de Deus. Quantos creem no que eu estou dizendo? Então o apelo esta manhã é que precisamos de um despertamento para ler e aprender o livro do Senhor. Romanos 13:11 vai dizer: isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, irmãos. É hora de nós despertarmos do sono espiritual, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A nossa salvação está mais perto, como eu disse. Há 26 para 27 anos atrás eu aceitei a fé, criei no Senhor Jesus. Nunca imaginei que nós poderíamos estar vivendo esse tipo de coisa. Nunca imaginei que pessoas poderiam acreditar que poderia haver batismo online. O sacramento das Escrituras não é assim. Lembrei de alguém que dá essa fala: não é assim, né? Não é assim que as Escrituras ensinam. Não se dá para poder celebrar a ceia do Senhor sem os elementos específicos, que é o pão e o fruto da vide. Não se dá, a ponto de que há lugares, acredite se quiser, eu presenciei, que fizeram a ceia do Senhor com hambúrguer e Coca-Cola. Por quê? Porque não olharam para as Sagradas Escrituras, não tiveram o zelo das Escrituras, porque o livro está perdido. Nos dias de Josias o livro estava perdido, e perdido, irmãos, na casa do Senhor. Hoje nós temos lugares que o livro do Senhor está perdido, lugares que, se você abrir a Bíblia, você fecha a igreja. Por quê? Porque se você for olhar para as Escrituras, ler as Escrituras, essas estruturas não se sustentam. Estruturas que se sustentam muito mais como um entretenimento, um serviço ao consumidor, do que uma comunidade de fé, de gente difícil, que está sendo trabalhada por Deus, mas que está indo para o céu. Aleluia. Não por uma obra nossa, mas pela obra redentora do Filho na cruz. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Então nós precisamos de um despertamento nos dias de Josias. O despertamento nos dias de Josias iniciou no versículo 3 do capítulo 34, quando Josias começa a buscar Deus e ele começa a purificar. E ele faz isso durante o seu reinado, e ele aplica isso na sua vida. Mas o que é o ponto central
no despertamento do reinado do rei Josias, foi quando ele acha o livro. Mas eu quero dizer esta manhã, que nós talvez estamos perdendo o livro. Perdemos o livro no templo, como nos dias de Josias. Perdemos o livro no templo, quando nós viemos para esse lugar, e não estamos com a nossa Bíblia na mão, conferindo o que o pregador está dizendo. Atos 17:11 diz que os bereanos, eles foram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica, porque o apóstolo Paulo estava pregando, eles conferiam nas escrituras o que Paulo estava dizendo. O que ele está dizendo? Ele poderia ser o grande Paulo, o rabino Paulo, o servo de Deus Paulo. Ele viu Jesus, mas nós queremos conferir se o que ele está dizendo está na escritura. Perdemos o livro no templo quando não conferimos as escrituras. Pessoas estão ouvindo, pessoas na internet, não confere se está escrito, não confere o contexto, porque você pode aplicar qualquer coisa, e a escritura validar qualquer coisa, qualquer pecado, se não for lido o seu contexto. Vocês lembram daquele homem que falou que ele leu na Bíblia, que isso viralizou, é uma piada para mim, mas viralizou, que na Bíblia estava escrito que ele tinha que adulterar? Aí ele leu, vocês viram isso? Aí ele leu e falou assim: mas aqui está escrito. Eu cheguei para a irmã e estava escrito em Oséias: adultera com ela. Ele pegou um versículo bíblico e falou: olha, irmã, Deus está mandando aqui, ó. Então você pode aplicar qualquer coisa. Foi até para entrevista na TV, e ele falando, e o repórter falava assim: não, mas se você fazer uma interpretação gramatical, não é isso que está dizendo o texto. Ele falou: não, olha aqui, ó, lê comigo de novo. Então você pode pegar qualquer versículo bíblico e aplicar para a tua vida e falar assim: Deus está validando o que eu estou fazendo. Só que o contexto bíblico é o que vai determinar o que esse versículo está dizendo. Só que o povo de Deus tem preguiça de ler. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa, e deixa eu abrir um parênteses aqui. Ainda bem que você está sentado. Peraí, deixa eu tomar água. Servo de Deus que não gosta de ler tem um problema sério na sua vida espiritual. Pastor, eu leio, eu durmo. Então, santo, lê de manhã, a hora que você dormiu, a noite inteira. Leia a hora que você vai conseguir lavar o seu rosto, tomar uma boa xícara de café, se você gosta de café. Mas quem não gosta de ler e se diz cristão, está com um livro perdido. Mas pastor, eu não gosto de ler. Irmãos, todo mundo nasce com alguma coisa que não gosta de fazer. Minhas crianças não gostam de comer jiló, não gostam de comer, fala aí os negócios, pepino, mas tem que comer porque Deus fez e tem vitamina, vai aprender a comer. Tá bom, massa, faz o que for, joga mel, mas vai comer. Vai comer. Se Deus nos preparou um livro para lermos, amém? E a gente fala: eu não gosto de ler. Gostar de comer, não gostar de comer, você não fala, né? Eu gosto de comer, ainda mais um churrasco, pastor. Então, meus queridos irmãos, quem não gosta de ler está com problema. Ore a Deus, peça a Deus, se discipline, trate o seu corpo, se ajuste no seu sono. Não leia a Bíblia tarde da noite. Nós vamos ver nas escrituras que ela deve ser lida especialmente, não que isso é um dogma que tem que ser assim, mas especialmente pela manhã. Então nós perdemos o livro no templo quando nós pensamos que o culto se faz como a gente quer. A música não está do jeito que eu estou pensando, mas a música tem que ser feita de acordo com o que o livro diz. A pregação tem que ser de acordo com o livro diz. O pastor não pode pregar o que ele quer. Os irmãos, ao entrar nesse lugar, não podem fazer da maneira que quer, porque Deus estabeleceu um culto segundo as escrituras. Nós perdemos o livro no templo quando nós não cantamos.
Quando nós não cantamos, nós perdemos o livro no templo. Quando nós não ofertamos, nós perdemos o livro no templo. Quando nós não ouvimos a palavra de Deus, perdemos o livro no templo. Perdemos o livro no templo quando nós viemos para esse lugar somente para receber. Perdemos o livro no templo quando nós fazemos a obra de Deus relaxadamente. Não é assim que está escrito em Jeremias 48:10: maldito aquele que fizer a obra do Senhor ou fraudulosamente ou relaxadamente. Aqui o relaxadamente a gente costuma usar sem excelência. Não, o relaxadamente é fazer a obra de Deus sem Deus, fazer a obra de Deus sem o livro de Deus. Tudo que os discípulos faziam, eles faziam aquilo que o verbo encarnado, a palavra de Deus encarnada falava. Então fazer a obra de Deus relaxadamente não é sem excelência, ainda que se você fizer com Deus, a obra de Deus, ela vai sair com excelência, porque o nosso Deus é um Deus de excelência. Vocês creem comigo, amém? O nosso Deus é um Deus de tão excelência, quando Ele vai dar as medidas do tabernáculo, Ele fala exatamente como tinha que ser. Deus manda Moisés fazer um perfume de 3 especiarias, e Ele fala o seguinte: ninguém mexe no perfume para fazer, se não for alguém que tem habilidade de perfumista. Deus manda cravar a estaca que puxa a corda do tabernáculo. Ele diz assim, ela tem que ter uma profundidade para dentro eu não me lembro agora a medida, e uma medida para fora. Tudo isso tem símbolo espiritual, simbolizando que o Filho de Deus é tanto terreno quanto celestial. Uma estaca do tabernáculo. Deus manda todas as cores que tinha que ser. Eu não quero laranja, ainda que o laranja seja criação minha. Eu não quero verde, eu quero que seja azul. O véu do templo, de púrpura azul. Deus estabelece a excelência do tabernáculo. O sumo sacerdote tinha que ter uma roupa branca, e ele tinha que trabalhar com o animal, e não podia deixar o animal espirrar uma gota de sangue na sua roupa. Se o animal espirrasse uma gota de sangue na hora do sacrifício, ele tinha que parar o sacrifício, e tinha que começar de novo, trocar a roupa e começar tudo de novo. Então nós temos um Deus de excelência, mas fazer a obra de Deus relaxadamente é fazer sem Ele. Quando eu faço com Ele, eu tenho excelência. Mas nós perdemos o livro em casa. Nós perdemos o livro em casa. Não é quando a gente deixa ele na prateleira, na estante, ali aberto no Salmo 21, já todo empoeirado. Não é isso que nós perdemos o livro no templo. Nós perdemos o livro no templo quando o homem não é mais o sacerdote do lar, e a mulher não edifica, porque está escrito que o homem é o cabeça e a mulher é aquela que edifica o lar. Está escrito. Então nós perdemos o livro em casa quando os homens são omissos e as mulheres destroem com palavras pesadas. Nós perdemos o livro no templo quando isso acontece. Nós perdemos o livro no templo quando os nossos filhos não ouvem da nossa boca o que está escrito. Está escrito em Deuteronômio 6:7, irmãos: e os ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado aonde? Em tua casa. Coloca por favor os textos que eu vou falando. Deuteronômio 6:7 diz: ensinarás aos teus filhos, delas falarás assentado aonde, irmãos? Você pode dizer comigo? Em tua casa. Podem dizer? Em tua casa. Para você não esquecer. Em tua casa falarás, os teus filhos precisam ouvir. Meu filho, minha filha, está escrito: ouve o Senhor teu Deus, Ele é um único Deus. Está escrito, meu filho, que o Senhor criou os céus e a terra. Está escrito que no princípio Ele criou os céus e a terra. Está escrito, meu filho, que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito. E deixa Deus fazer a obra no coração deles. Mas nós perdemos o livro no templo quando nós não falamos andando pelo caminho, deitado, levantando. Nós perdemos o livro no templo quando nós esquecemos que a nossa casa é uma casa de paz, irmãos. A sua casa é uma casa de paz. Alguém pode dizer amém por isso? Não é uma faixa de Gaza.
Não é uma faixa de gás a sua casa, entenda. Cesse os conflitos, porque a ponto que a Bíblia diz assim, ó, se eu for na tua casa, Lucas 10:6, diz assim, que se eu for na tua casa, eu tenho que dizer, haja paz sobre esta casa, porque a tua casa é uma casa de paz. O Senhor Jesus disse, e se você não tiver paz, se você for um incrédulo, a paz volta para mim. Lucas 10:6, Jesus disse isso, porque a nossa casa tem que ser uma casa de paz. Você não tem que olhar para a sua casa e pensar o seguinte, meu Deus, tem que ir para casa, quero ficar no trabalho o tanto possível, porque eu não quero ir para casa. Eu trabalhei com pessoas assim. Mas a nossa casa é uma casa de paz, mas nós perdemos o livro em casa, e aí nós esquecemos que a palavra de Deus disse que a nossa casa é uma casa de paz. Nós perdemos o livro na vida, irmãos, quando nós conhecemos mais dos conselhos, ditados, provérbios da vida, do que a boa notícia do Evangelho e os conselhos de Deus. A gente sabe de tudo, a gente sabe que o que o filósofo tal disse, o que o pensador tal disse, o que o influencer tal disse, mas nós não sabemos o que os conselhos, ou qual é a boa notícia de Deus para nós nessa caminhada. Nós perdemos o livro na vida dessa maneira. Nós perdemos o livro da vida quando o nosso tempo, que é de 24 horas, nós perdemos pelo menos 3 horas maratonando em séries. Mas eu não estou dizendo que sou contrário a séries, mas eu estou dizendo, se nós separamos 3 horas para uma série e 5 minutos para a leitura bíblica, nós perdemos o livro em casa. A Bíblia tem que ocupar um tempo significativo na nossa leitura. A palavra de Deus, a Bíblia, senão nós estamos perdendo o livro em casa. Os sacerdotes, os pastores são levantados por Deus para achar o livro. O sucesso de um pastor, de um apacentador, de um líder, é levar as pessoas a ler a Bíblia. Como me alegra o coração ver que na última ministração da pastora Júlia aqui na quinta-feira, as mulheres colocaram um propósito de ler a Bíblia. Eu vi que algumas de vocês postaram que estão lendo 1 João. Este é um sucesso de um pastor, é levar as pessoas a ler a Bíblia e as pessoas a orar. Então, se depender de mim, irmãos, essa casa não vai perder o livro, amém? Se depender da graça que o Senhor me concedeu, a tua casa também não vai perder o livro. Se depender da graça que o Senhor tem nos dado nesse ministério, a tua vida não vai perder o livro. Mas nós podemos perder o livro. Mas eu tenho uma boa notícia aqui para terminar, para ir para o ponto final. Safã, o secretário do rei, ele encontra o livro. Volte comigo lá no versículo de número 14 do capítulo 34. Safã, ele encontra o livro. Euquias encontra o livro, o sacerdote. O texto diz que Euquias estava tirando o dinheiro. Imagine comigo a cena. Ele estava tirando o dinheiro e separando para poder pagar aos homens que fielmente trabalhavam na obra. O texto diz que a hora que ele tira, ele encontra o livro. Sabe aquela sensação maravilhosa quando principalmente as mulheres perderam uma coisa, está limpando a casa e de repente achei o que eu estava procurando, só que nenhuma de vocês achou algo que estava perdido há 65 anos, né? E Euquias acha o livro que estava perdido. 65 não, irmão, 75 anos. 75 anos. Quando a gente acha a chupeta do João, que hoje atualmente ela tem 3, se não perdeu uma, tá? Eu sempre tenho que comprar aquele pacotinho que vem 2, porque o João, todo lugar que ele quer alcançar, ele joga a chupeta. Tipo, se ele quer pular do outro lado, se ele quer ir para a grama, se ele quer ir para a piscina, se ele quer ir para algum lugar, ele joga a chupeta como objetivo para marcar. Só que esses objetivos dele são quase inalcançáveis e a gente não consegue achar onde está a chupeta. E aí, irmãos, a gente teve que rasgar o sofá, a telinha do sofá de baixo, porque todas as vezes caía a chupeta lá, a gente tinha que virar o sofá para poder tirar a chupeta. Agora, se ele joga no sofá, cai no chão, é só arrastar.
Isso é casos de família, irmãos. Isso é caso de família. Mas quando a gente acha a chupeta do João, a gente fala assim: achei, porque ela sempre perde minutos antes, horas antes de dormirmos. E o João ainda, como é um chupeteiro ainda, né? Ele ainda, titia, se não tem titia, ninguém dorme na casa. Mas quando a gente acha, irmão, é uma vibração. Achamos a chupeta do João. Mas ela não estava perdida há 75 anos. O livro do Senhor estava perdido há 75 anos. Só que detalhe, o texto diz que eles acham o livro do Senhor. Versículo de número 14 diz que o sacerdote, tirando eles o dinheiro, encontraram. O sinal que estamos achando o livro é quando eu entendo que o dinheiro foi tirado e o livro está me dando destino. Eu vou repetir isso para gravar no teu coração. Eu estou achando o livro quando o dinheiro é tirado e o livro passa a ser aquele que está me dando destino. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo 3,15 vai dizer: desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura é divinamente inspirada, ou seja, Deus soprou nos homens. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Olha só o que a escritura, o que a Bíblia é de importante para a nossa vida. Ela é proveitosa para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. O que a Bíblia está dizendo: se acharmos o livro e tirarmos o dinheiro, a Bíblia tem poder de direcionar os nossos destinos, a nossa caminhada, a nossa vida. Se alguém crê comigo, pode dizer glória a Deus. Então eu estou achando o livro quando eu estou tirando o dinheiro, quando eu estou achando o livro, quando eu estou tirando o dinheiro e encontrando o livro. Eu estou achando o livro quando o livro é colocado numa posição máxima de autoridade. O versículo de número 16 do capítulo de número 34 diz que Safã, o escrivão, levou o livro ao rei. Isso significa para nós que o rei é a autoridade máxima na nação de Israel. Isso para nós tem uma aplicação poderosa. Eu estou achando o livro quando eu coloco a Bíblia, a palavra de Deus, numa posição máxima na minha vida, como uma posição de governo, como uma posição de autoridade. Aí de fato o Salmo 119 versículo 105 não vai ser apenas uma música, mas vai ser uma realidade. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, quando eu coloco a Bíblia na posição máxima. Mas o versículo de número 18 do capítulo 34, leia comigo 34, 18, vai dizer que Safã, ao levar o livro que achou no templo do Senhor para o rei Josias, o texto diz assim, que Safã leu. O que Safã fez, irmãos? Ele leu o livro para o rei. O texto diz: além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias entregou-me um livro. Safã leu ele perante o Senhor. O que isso significa? Significa que Safã, pelo poder das escrituras, leu. E Isaías capítulo de número 50 versículo 4 vai dizer: o Senhor Deus me deu uma língua erudita. Aqui está falando profeticamente sobre o Senhor Jesus. Jesus tinha uma língua erudita, ou seja, uma língua de um homem sábio, profundamente sábio. O Senhor, meu Deus, me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. E Ele, aqui a ênfase do nosso culto desta manhã, e Ele desperta-me todas as manhãs. Todas as quais, irmãos? Todas as manhãs desperta-me o ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. O texto está mostrando para nós que o horário de você aprender as escrituras, especialmente, não quer dizer que você não possa ler à tarde, não possa ler à noite,
A palavra diz: medita na lei do Senhor de dia e de noite, mas especialmente a lei do Senhor, a palavra do Senhor deve ser lida pela manhã. Pela manhã, o crente deve ler pela manhã. Despertamento para ler e aprender começa pela manhã. Antes de tudo, ouvir a palavra de Deus e se permitir ser ensinado por ela. Antes de tudo. E aqui eu quero terminar com essas aplicações. Quando o povo de Deus ler o livro, o que acontece? Quando o povo de Deus lê o livro, o que acontece? Acompanhem comigo no versículo 19. Quando Safã leu o livro perante o rei, o texto diz assim: sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Sabemos que esse ato do rei é um ato cultural, religioso da nação de Israel, mas isso representa espiritualmente muito para nós. Quando nós lermos o livro da lei, vamos rasgar as vestes, que é o símbolo de uma ação radical em prol da palavra de Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus e vamos ser confrontados, edificados, encorajados por ela, e vamos ter segurança para poder decidir de forma firme, radical, porque está escrito, e aquele que prometeu não pode mentir. Então, se o povo de Deus lê o livro, nós vamos rasgar as nossas vestes. E aí eu vou dizer uma coisa: eu vou dizer não quando devo dizer não, eu vou dizer sim a hora que devo dizer sim, pela garantia da palavra. Os crentes têm dúvidas hoje daquilo que devem dizer não, daquilo que devem dizer sim, porque não lê o livro. Mas se você ler o livro tem poder para rasgar as suas vestes, e você de forma radical se posicionar naquilo que Deus já falou. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós lermos o livro, irmãos, nós vamos consultar a voz profética. Versículo 21 diz assim, o rei ao ouvir, a hora que ele ouviu as palavras da lei, o texto diz que ele disse assim: ide consultai ao Senhor por mim. Ide consultai ao Senhor por mim. E o que eles fizeram? Eles foram até a casa da irmã Uda. A irmã Uda, ou a profetisa Uda, era o símbolo nesse texto da voz profética. Hoje nós não temos uma irmã Uda, e também nem devemos consultar a irmã Uda, mas nós devemos consultar o Espírito Santo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos: o que Deus quer falar com você, Ele vai no teu endereço. Você não precisa ir no endereço de outro. Mas o Espírito de Deus está aí dentro de você. Quantos creem que o Espírito Santo está dentro? E você vai consultar o Espírito Santo ao ler a palavra de Deus. Foi o sentimento provocado pela palavra de Deus no coração de Josias. Ao ouvir a voz de Deus, o texto diz, ele diz: consultai ao Senhor por mim, pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras desse livro. Eu preciso de uma direção para colocar em prática as palavras desse livro. Nós vamos consultar a voz profética. Nós vamos olhar e dizer o seguinte: qual é a minha situação hoje à luz da palavra de Deus? Qual é a minha situação hoje à luz da palavra de Deus no que eu estou trabalhando? Espírito Santo de Deus me diga. Espírito Santo de Deus me diz, à luz da palavra de Deus, eu acabei de ler aqui, que eu devo ser esse homem, que eu devo ser essa mulher. Este é o poder que a leitura do livro vai causar em nós. Ao lermos o livro, irmãos, nós vamos receber o coração que Deus abençoa, porque o texto diz assim, no versículo 27 do capítulo 34, diz que porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o teu Deus, ouvindo as palavras contra este lugar, e te humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes, choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Essas são as palavras da profetisa Uda, ao ser consultada por os mensageiros de Josias, após ele ouvir o livro. Então, irmãos, quando nós ouvirmos, ou quando nós lermos o livro, nós vamos receber de Deus um coração que agrada a Deus. Sabe por que o nosso coração é duro muitas vezes? É porque a única água que amolece o coração é a Bíblia.
a única água que amolece o coração é a santa palavra de Deus. Quando o povo de Deus ler o livro, nós vamos ler para os conselhos de Deus para os nossos. O versículo de número 30 diz que o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. Ou seja, desde as mulheres, crianças, não tinha, irmãos, criança de 2 anos, o João tinha que ficar paradinho lá. Eu tinha que amarrar ele, mas tinha que ficar paradinho lá, ouvindo o que o rei estava lendo na palavra do Senhor. Por quê? Porque quando nós lermos a palavra do Senhor, irmãos, nós vamos receber da parte de Deus uma ativação para ler os conselhos de Deus, até para as nossas crianças, até para as nossas mulheres, até para aqueles que não têm condição, para os nossos senhores. Porque é este poder que a leitura da palavra de Deus causa em nós, e isso movimentará tudo aquilo que está parado na tua vida. Tudo aquilo que está parado na tua vida só tem poder de movimentação se nós lermos a palavra de Deus. Quando o povo ler o livro de Deus, versículo 33, vai dizer que quando Josias ler o livro, já estou terminando, ele vai dizer assim: e Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. Quando eles leram o livro, irmãos, eles começaram tirar tudo que era abominação. Se nós lermos o livro, nós vamos tirar as abominações do nosso meio. Nós nunca vamos comprar um labubu. Mas é porque eu estou sendo espirituoso demais? Não, porque aquela coisa ali foi inspirada numa mitologia nórdica dos vikings, satanistas, adoradores do diabo. E aí você vê pessoas crentes falando: chegou o meu, e ali fazendo vídeo, os espirituosos acham que tem alguma coisa. Abominação. Como assim abominação? Porque vem de uma origem mitológica. É a mesma coisa você pegar um bonequinho de Poseidon, de Zeus, que na mitologia grega são principados, são anjos caídos que os gregos adoravam. É a mesma coisa de você pegar, mas o artista lá chinês não criou os monstrinhos na inspiração somente de lá, ele não criou nada de lá, ele se inspirou lá. Irmãos, o mundo jaz no maligno. Mas você só vai entender quando você lê as escrituras o que é abominação. Quando você lê as escrituras, você vai dizer o seguinte: meu filho, isso é abominação. O que esse desenho está falando é abominação. Mas é só um desenho. O desenho que ensina crianças a matar pai e mãe. E a criança fala: o desenho mandou fazer isso. Irmãos, nós nunca pecamos por tirarmos abominações da nossa casa, mas sofremos por deixá-las permanecer. Mas nós só vamos ter essa convicção quando lermos o livro. Alguém pode dizer amém? Amém. Por fim, quando o povo de Deus lê o livro, o versículo de número 35, vocês podem, o capítulo 35, versículo de número 1. O texto diz assim: então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. O que Josias celebrou, irmãos? A Páscoa. Quando nós lermos o livro, da mesma maneira como Josias leu, nós vamos ser impulsionados pelo Senhor a celebrar a obra do Cordeiro de Deus, a obra do Filho de Deus. Só pode ser uma gratidão no nosso coração quando nós lermos o livro.
Quando nós lermos o livro, nós vamos celebrar, e isso vai nos impulsionar a fazer muito mais pela obra de Deus. Sabe por que nós temos pessoas que estão cansadas de servir a obra de Deus? Pessoas que estão desanimadas em se empenhar em fazer algo para Deus, porque deixaram de ler o livro. Mas quando nós começarmos a ler o livro, nós vamos celebrar a obra do Cordeiro, porque Josias celebrou a Páscoa do Senhor. Irmãos, eu termino com isso. Quando o livro é achado, nós chegamos até o Cordeiro de Deus e somos livres, porque só o Cordeiro de Deus pode nos libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós chegarmos ao despertamento para a leitura das Escrituras, que é para hoje, irmãos, nós vamos começar a experimentar aonde Deus age, porque as orações que Deus ouve é aquilo que está escrito. As orações que Deus responde é aquelas que oramos mencionando o que está escrito. Nós vamos experimentar respostas de orações da parte de Deus que estamos orando há anos, porque ao ler o livro e dissermos assim: Senhor, está escrito, nós vamos ter as maiores respostas da parte de Deus, porque Deus ouve as orações que estão nas Escrituras. Deus ouve os louvores que cantamos, que são remetidos às Escrituras. E Deus dá abundância na nossa vida, na vida daqueles que vivem o que está escrito no livro. O povo judeu é conhecido como o povo do livro. Agora nós, como cristãos, somos conhecidos também como o povo do livro. O livro do Senhor, ele pode ser achado hoje na tua vida. Então desperte desse sono da leitura das Escrituras, e deixa a palavra de Deus ser o endereço da sua casa. Deixa a palavra de Deus ser o endereço na sua vida, assim como nós temos feito desta casa o endereço da palavra de Deus. Deus quer fazer com que as palavras que estão escritas aqui tenham um endereço na sua casa. Você pode ficar de pé. Como Josias, naquele dia, ao ouvir a palavra de Deus, o texto diz que ele rasgou as suas vestes. Esta manhã eu quero te convidar a fazer um compromisso de leitura diária das Escrituras. Depois você me conta, em 15 dias, se o teu homem interior não mudar, eu rasgo a Bíblia, irmão, e boto o fogo junto com você. Todos os dias, por 15 dias. Eu não estou prometendo coisas exteriores, não estou prometendo que você vai conseguir mudança exterior. Não, isso pode acontecer, mas uma mudança interior. Talvez alguém diga aqui, e o Espírito de Deus me diz: pastor, eu leio, não entendo. Eu vou te aconselhar, começa a ler Mateus, começa a ler Marcos, Lucas, João, começa a ler o relato da vida de Jesus. Mas ao ler Levíticos, Números, Deuteronômio, livros mais densos, não passe por eles, leia, porque Deus fala até na genealogia. Se você não entender, consulte, busque ajuda. Busque ajuda com irmãos mais maduros, com os pastores, mas não deixe de ler. Há um despertamento nesta manhã para a leitura bíblica e aprendermos os conselhos de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Você pode levantar as suas mãos para o trono de Deus e orar assim junto comigo: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, eu quero me comprometer com a leitura do livro, e eu peço a sua graça para que eu possa viver isso. Vamos louvar o Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente.
rasga diante do Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que sua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, nas a fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus, a glória de Ó Senhor, nosso Deus. Adore ao Deus Todo-Poderoso, que nos deu do seu livro. Bendito seja o Senhor. Aleluia! O livro, nós achamos o livro, irmãos. Esta casa, a sua vida achou o livro. Então desfrute, viva um avivamento. Viva um avivamento. Seja despertado pelo Espírito de Deus a leitura. Seja despertado pelo Espírito de Deus no aprendizado dos conselhos de Deus. Seja despertada pelo Espírito de Deus para conhecer a boa notícia do Evangelho que está aqui escrita.
Seja despertado pelo Espírito Santo de Deus para olhar para o livro e entender que é uma carta de Deus para o seu coração. Receba o livro de Deus como uma mensagem destinada ao endereço. Seja despertado pelo Espírito de Deus, você que tem dificuldade de leitura. Seja despertado pelo Espírito de Deus, você que tem sofrido de sonolência ao começar a ler as Escrituras. Seja despertado pelo Espírito de Deus, você cuja preguiça tem tomado o seu corpo para não ler as Escrituras. Seja despertado pelo Espírito de Deus, você cujo tempo não tem para ler as Escrituras. Que Deus rasgue o seu tempo e você possa encontrar as Sagradas Escrituras na tua mesa para a leitura. E quando você lê, o Espírito de Deus vem a tornar estas palavras vivas, essas palavras reais para a tua vida, e a tua vida seja transformada, despertada para a glória de Deus. Aqueles que recebem esta palavra e que crê na voz do Senhor nesta casa, que crê no livro do Senhor, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor que nos deu o livro. Aplauda Ele que Ele é digno. Sabe viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito esteja com a tua vida, em nome de Jesus. Essa semana o Senhor te desperte para ler o livro e você experimentar o poder de um avivamento. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.